Let's go. I wake up to a... Olha, até aproveito o gancho, digamos assim, para perguntar um pouquinho sobre o projeto de impacto social a partir da capacitação para autonomia. Para mim, eu te confesso, acho que a gente até conversou isso em off, faz muito sentido, sabe? Eu vejo tanta gente falando, reclamando dos problemas, mas pouca gente agindo. E mais ainda, assim, eu vou te fazer uma pergunta um tanto difícil, Suzana. Você falar de capacitação para autonomia num ambiente social, não sei como eu digo isso. Às vezes, aqui no Brasil, pelo menos, às vezes é até mal visto dizer que não vamos dar autonomia para alguém, a gente tem que ajudar, sabe? Como que funciona esse projeto e quais foram os desafios que você teve nos primeiros momentos em que você pensou nele, sabe? Faz sentido o que eu estou perguntando? Faz todo o sentido, claro que sim, Renato. O assistencialismo, isto é, caridade, é necessária, mas está muito enraizada, sempre numa perspectiva de fragilidade, de dependência, não é? De facto, a caridade em si é indissociável da solução, não podemos retirá-la da solução. Quando queremos uma solução que seja sistémica, que tenha um impacto real, não é? Ao nível enquanto solução, mas pode ser vista como uma forma de resolver, ok, na base alguns dos problemas. Isto falamos ao nível de saúde, habitação, alimentação, higiene, etc. Portanto, na base, que depois é fundamental, mesmo porque nós, através do Teach How to Fish, até conseguimos capacitar para a autonomia, nós damos o peixe, ok? Não podemos querer ter uma criança, por exemplo, a ir à escola de estômago vazio. Isso não pode acontecer ou sem segurança, sem condições de segurança e higiene em casa. Portanto, temos que assegurar que estas coisas existem. E as respostas sociais, normalmente, que são dadas pelas organizações sociais, pelo aquilo que é conhecido pelo terceiro setor, são fundamentais. A perspectiva que ainda está muito enraizada, como eu dizia, na dependência e na fragilidade, em vez de termos uma perspectiva mais de abundância, de partilha, de cooperação, para que possamos, então, todos juntos, e quem trabalha em áreas comuns, poderem criar sinergias para dar resposta aos mesmos problemas, porque às vezes temos associações que dão resposta exatamente à mesma questão, numa mesma cidade, mas temos 1000 associações a dar resposta àquele mesmo assunto, por exemplo, a nível da alimentação. E não há coordenação, não há cooperação, não há criação de sinergias. O que acontece é um desperdício enorme de recursos financeiros, de recursos humanos. Pronto, e a intenção é difícil, o dar o peixe é um desafio ainda há alguma resistência a dar autonomia e a perguntar, que também faz parte de um projeto sistémico, a perguntar às pessoas a quem estamos a servir como é que querem organizar as suas vidas e o que é que querem fazer ao nível de trabalho, por exemplo, um adulto. O que é que tu gostavas de fazer? Qual é a tua força? Qual é o teu talento? Porque às vezes as pessoas só precisam de uma oportunidade para descobrir qual é que é de facto a sua força. Nunca tiveram, nunca ninguém lhes perguntou. Estão na base da pirâmide em modo de sobrevivência, não é? E é isso que é preciso ultrapassar-nos quando damos a cana, não é? Acompanhar e dar a oportunidade. Mas imagino que você, assim, pelo tempo que você tem de trabalho, assim, de projeto, não sei se você conhece a expressão apanhou um pouco, sabe? Aqui no Brasil a gente usa assim, a expressão apanhou um pouquinho, é quando as pessoas falam, digamos, mal do que a gente está fazendo, sabe? Imagino que as pessoas tenham falado um pouco mal de quando você citou assim, vamos dar o peixe para que a pessoa aprenda a pescar, sabe? Acho que, não sei, normalmente quem trabalha nessa área tem um pouquinho de dificuldade de... Não sei se eu estou falando alguma coisa incorreta, tá, Suzana? Se desprender, né? Digamos, dar autonomia, que é o que você está falando agora. O desapego. Infelizmente, e eu já ouvi esta expressão muitas vezes, e é uma expressão dura, atenção, Renato, mas infelizmente há pessoas em situação de pobreza para toda a gente, ok? Mas infelizmente também aquilo que acontece é muitas das vezes pela dependência depois das próprias organizações do setor social, as organizações sociais estarem tão dependentes de donativos para se manterem na atividade para a qual foram criadas, existe uma enorme competitividade entre elas,
ok? E por isso esta falta de soluções e de cooperação. E quando, de facto, eu digo e resisto durante praticamente 7 anos, aliás, 9 anos ainda, sem tornar o Teach How to Fish em nenhum modelo de organização social. Aliás, eu creio que falámos isto na primeira conversa que tivemos e foi uma das coisas que tu viste de certeza absoluta quando andaste a espreitar o meu currículo. Eu trabalhei até há 1 ano e meio numa empresa financeira e tirei 11 licenças sem vencimento para poder trabalhar o Teach How to Fish. Ok, isto porquê? Não foi por teimosia, foi porque de facto pretendo ser coerente entre aquilo que faço, a forma como faço e aquilo que eu peço às pessoas a quem sirvo. Se eu peço para que as pessoas a quem eu estou a servir não estejam dependentes de mim nem de caridade e digo vamos criar aqui algo em conjunto, um programa em conjunto para vos capacitar para que vocês deixem de estar dependentes de mim ou de qualquer outra organização para terem uma vida digna e autonomia, também não posso eu mesma criar um modelo organizacional que está ele próprio dependente de caridade e de donativos, porque é insustentável, não existe sustentabilidade, não existe durabilidade e não existe claramente impacto, não é? Porque às tantas, qualquer organização, mesmo que não tenha fins lucrativos, é uma organização, uma empresa tem que ser gerida e por isso precisa de se manter no ativo, precisa de pagar os salários das pessoas que contribuem, independentemente de ter voluntários ou não, há sempre custos associados a qualquer organização. E depois isso passa a ser mais importante do que o objetivo primário com que estes projetos e essas associações foram criadas. Eu não sei se o que eu vou falar é forte, principalmente para alguém que, bom, leva a vida sempre em projeto para apoiar, mas a gente tem que ter também pensamento de que, como você falou, precisa ser uma empresa, né, Suzana, ter rentabilidade, até para não tomar cuidado para não viver só daquele... Como é que eu vou falar isso sem parecer meio... Mas para o único salário não ser somente o resultado de uma outra pessoa, né? Até porque a gente também precisa sobreviver para ajudar, né? Sim, claro que sim. Por isso eu tive que também manter sempre a minha atividade profissional e atenção, eu era Senior Business Developer numa empresa, isto é, eu era comercial já Senior, portanto eu trabalhava em full time, etc., e não podia retirar qualquer rendimento do Teach How to Fish, nem tão pouco tinha, não é? Sem ser uma organização, ser, portanto, um modelo de impacto trabalhado de forma totalmente voluntária e assim foi sempre, até hoje, por todos os voluntários que ajudaram. Cerca de 200 pessoas de 19 países diferentes já contribuíram para o Teach How to Fish, em Portugal, no Camboja, também porque também temos o projeto no Camboja, aliás foi lá que comecei exatamente. E por isso também depois a criação, e aí vem a vontade de dar sustentabilidade financeira ao Teach How to Fish, e na altura da pandemia eu vi-me na impossibilidade de trabalhar com populações em situação de maior vulnerabilidade, de viajar, claramente não conseguia, estive 3 anos sem ir em missão ao Camboja, e foi nessa altura que levantei a cabeça e pensei, bem, andei a estudar durante algum tempo que soluções, de facto, o nosso mundo oferecia ao nível da sustentabilidade financeira de projetos sociais, como é que eu vou conseguir fazer isto em Portugal para dar este boost ao Teach How to Fish e torná-lo também num projeto, um modelo sistémico, mas autossustentável, não é? Eu diria que é replicável, Suzana, porque eu acho que está todo mundo tentando encontrar essa fórmula, né, de como, digamos, ser sustentável para não ter que depender sempre da caridade, né, assim, até porque, digamos, por exemplo, aqui no Brasil, recentemente aconteceram algumas situações bem ruins no sul do país, por exemplo, são as situações eventuais, né, mas infelizmente em muitas partes do mundo esse cenário de pobreza, digamos assim, não é eventual, né, é o recorrente, então não pode depender só da caridade, né, tem que ser sustentável. É replicável? Claro que sim, claro que sim. A ByTHF, o nome da empresa que eu criei é ByTHF, de THF de Teach How to Fish, e são coisas separadas. Portanto, o Teach How to Fish é um modelo de impacto, a ByTHF é uma empresa social, é uma empresa com um propósito social. Em Portugal ainda não existe o quarto setor, ainda não está legislado, mas são empresas com fins lucrativos, mas com um propósito social. Eu sei que no Brasil costumam associar ao setor 2,5%. Exatamente por estar entre o setor privado, as empresas tradicionais, vai lá, e o terceiro setor, das organizações sociais.
O que é que acontece? É de facto uma forma, no nosso caso, nós disponibilizamos programas, na ByTHF nós criamos programas para trabalhar o desenvolvimento pessoal. Porquê? Porque um dos objetivos que eu lancei uma consultora em Portugal que ajudou a desenvolver todo o modelo de negócios também da empresa, foi, eu gostava de dar sustentabilidade, eu pretendo dar sustentabilidade financeira ao Teach How to Fish, mas ao mesmo tempo que os serviços que nós disponibilizamos respondam também de forma objetiva ou de forma direta ao objetivo primário do Teach How to Fish, ok? Isto é, se nós trabalhamos a capacitação para a autonomia através, quando falamos de crianças, da educação, quando falamos de jovens e adultos em idade de trabalho, através do seu desenvolvimento pessoal, de trabalhar a sua autoconsciência, a sua autoconfiança, não é? E depois a seguir também criando trabalho digno, ou através da criação de pequenos negócios, de negócios próprios, ou ajudando, apoiando para que encontrem trabalho, melhores condições de melhores soluções de trabalho. Portanto, como é que nós conseguiríamos fazer isto mobilizando pessoas e trabalhando, por um lado, o desenvolvimento pessoal de pessoas em contexto de trabalho, por isso os nossos clientes, os nossos parceiros são os 3 setores, portanto, são o setor público, o setor privado, porque são pessoas em trabalho, em contexto de trabalho. E depois, como é que conseguiríamos também, por outro lado, educar para as cidadanias, através do nosso exemplo. Isto é, nós somos uma empresa que tem na Gênese um modelo de impacto que está afirmado, que tem notoriedade, tem um posicionamento forte na Gênese da criação da empresa, e como é que nós vamos dar a entender e mobilizar pessoas para que percebam que qualquer um de nós tem ao seu alcance a possibilidade de ter um papel ativo no âmbito da responsabilidade social, ok? Não é só de forma meramente caritativa, ok? Há várias formas de o fazermos. Let's go. I wake up to a